Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez. Esta é a nossa última aula deste quarto trimestre de 2025 da Escola Bíblica da CEPAD, trimestre este que nós falamos sobre o corpo, a alma e o espírito. Já falamos, tivemos algumas aulas sobre o corpo, sobre a alma, algumas aulas sobre o espírito e hoje nós estamos aqui concluindo todo este trimestre com uma aula sobre como preparar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para que nós possamos entrar e estar na eternidade. É isso, meus amados. É uma labuta, é uma luta muito grande, é muito difícil, mas nós precisamos prosseguir, precisamos ter perseverança nesse sentido. Eu espero que vocês tenham tido um Natal abençoado, que vocês tenham um ano novo muito próspero na presença de familiares, que vocês possam crescer muito, tanto espiritualmente como materialmente e também fisicamente, que vocês estejam todos gozando de plena saúde. Mas vamos lá, vamos iniciar essa nossa aula para que ela não fique muito longa. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, meus irmãos. E com esta aula, como eu já falei, nós estaremos encerrando mais um trimestre muito abençoado. Neste trimestre, meus amados, nós exploramos a integralidade do ser humano, né? Na relação com a palavra de Deus, ou seja, à luz de toda a palavra de Deus. E hoje nós somos aqui desafiados a refletir um pouco sobre a preparação deste ser humano que somos nós, tanto eu quanto vocês, como um só homem, corpo, alma e espírito que formam um só homem, porém neste formato, né? Como é que nós poderemos trabalhar e fazer para que nós possamos chegar à eternidade ao lado do Senhor? E para tanto, como nós já vimos, nós precisamos pensar sobre o que? Primeiramente, sobre o que ocorreu lá com Nicodemos, ou seja, sobre o novo nascimento que foi apresentado a ele por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós, meus amados, nós estávamos mortos em pecados nessa nossa vida carnal que nós vivemos e convivemos, né? E isso tudo, é claro, antes do conhecimento sobre Jesus. Alguns tomam conhecimento de Jesus, mas não ligam, então continuam mortos em pecados, mas nós que fomos transformados, não. Antes desse conhecimento nós estávamos mortos em pecado e agora não, nós já estamos restaurados e no caminho da eternidade. Ao nascer de novo, meus amados, nós damos vida ao espírito humano, que quando muitas vezes a carne é mais alimentada do que o nosso espírito, ela acaba colocando em submissão esse espírito humano que nós temos em nós. Então, quando nós nascemos de novo, conhecemos Jesus, nós damos vida a esse Espírito. E é esta, meus irmãos, meus amados, esta é a primeira necessidade que nós temos para a salvação. Nós vimos isso lá em João 3,7, quando nós mencionamos e falamos sobre Nicodemos, não é verdade? Portanto, sem um novo nascimento, entendam, não há vida. É preciso nascer de novo. Sem esse nascimento não há vida e não há eternidade ao lado do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que nascer de novo traz consigo algumas necessidades. Nós às vezes achamos, não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você aceitou, então algumas coisas são necessárias. Como? Quando você conhece a palavra de Deus, você tem discernimento sobre tudo e você conhece os seus erros, conhece os seus pecados, então automaticamente há a necessidade de arrependimento. Isso está lá em Atos 2:38. Então há necessidade do arrependimento. E aí, através deste arrependimento, nós somos justificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Ok? Nós nos arrependemos e aí nós somos justificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Quando nós somos justificados, meus amados, aí nós entramos nesse processo
de vida que vai ser a nossa regeneração. E essa regeneração vem pelo contato do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa alma, com o Espírito Santo de Deus. Esse contato vem pelo nosso espírito humano. Nós já estudamos isso nas aulas passadas. Isso está lá em Tito, Tito capítulo 3, no versículo número 5, meus amados. Tito capítulo 3, versículo 5. Portanto, nós precisamos de mudança durante o transcorrer da nossa vida. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de um caráter novo, ou seja, é uma mudança na alma. Sabe aquela mudança que envolve a mente, que envolve as nossas emoções, que envolve a nossa vontade, como nós já temos ensinado os irmãos e como nós já temos aprendido nessas aulas. E assim nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender a louvar a Deus. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Renovar a mente com a palavra de Deus. Salmo 119, no versículo 11, nos diz dessa maneira. Precisamos também entender que nós vamos ter que curar as feridas emocionais que nós trazemos dentro de nós, mágoas, rancores, e isso vem como? Através do perdão oferecido, hein? É o perdão que você dá, você não precisa que a pessoa te perdoe, mas você precisa perdoar e você precisa se sentir arrependido de tudo que você fez de errado. Isso está lá em Efésios 4, versículo 31, versículo 32. Nós precisamos aprender também que nós devemos ter submissão à palavra de Deus e à vontade que nos é apresentada por ela. Isso está em Lucas 22, no versículo 42. E aí nós chegamos com tudo isso, com toda essa completude de aprendizado que nós estamos tendo, nós chegamos aonde? Nós chegamos ao momento que nós vamos dar o fruto, nós vamos desenvolver em nós os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, e que nós falamos tanto, meus amados, sobre isso, né? Ou seja, a alma, ela precisa ser discipulada, não é disciplinada. Você não precisa judiar de você, não, você vai ter uma vida maravilhosa. Então a alma só precisa ser discipulada. Você tem que aprender e a viver com essas coisas de uma maneira tranquila, voluntária, boa, que você esteja satisfeito, alegre, vivendo de fato essas questões, né? Porque embora salvos, nós cristãos estamos salvos, não é assim? Nós podemos ser tentados. Nós somos salvos, mas a tentação, ela está aí. Nós podemos sim ser tentados. Nós podemos, se nós vacilarmos, meus amados, sermos dominados por sentimentos carnais. Nós precisamos entender essas coisas e resistir a essas coisas. Porque como nós aprendemos, a tendência ao pecado, ela habita em nosso ser. Nós falamos muito sobre isso com os irmãos. Isso ocorre desde a queda, não se mudou. Isso vai acabar sim, no momento que Jesus nos arrebatar, ou no momento que nós estivermos lá com Ele. É dessa maneira. E aí eu pergunto para vocês, né? Seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você carrega com você, dentro de você, realmente glorificam a Deus? Você está sendo paciente? Olha os frutos do Espírito aí, a bondade, longânimo. Você está tendo domínio próprio sobre suas ações, sobre os seus pensamentos. A pergunta é exatamente isso. Os seus pensamentos e as suas emoções, elas glorificam a Deus, ou você está vivendo da maneira como você, homem, sente que deve ou acha que deve? Nós precisamos entender, meus amados, que nós devemos viver em santidade. Viver em santidade. E quando eu falo isso, eu não falo que você tem que ser santo, eu falo que você tem que estar em contínua busca de santificação. Vocês têm que estar continuamente buscando a santificação, fugindo dos erros, dos pecados, de ataques. Não, você tem que fugir de ser agressivo, você tem que buscar apacentar o seu coração, para apacentar o coração das pessoas. Você precisa estar se santificando diariamente. Nós precisamos fugir do pecado. O pecado, ele contamina o corpo, ele contamina a mente. Sabe, nós precisamos, através da fé que nós temos, nós precisamos aprender a praticar as boas obras. Olha, quer ir para o céu?
Boas obras, só que não é somente boas obras, é o relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, é a sua fé. A obra, ela vem através da fé. Não adianta você fazer coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, mas não acreditar em Deus, não acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, não ter fé nele. Eu faço por mim mesmo, porque eu acho que devo. Está perdido, você se perdeu, meus amados. Né? Então nós precisamos praticar as boas obras, mas através da fé. Inspirados, vamos dizer, dessa maneira, e é dessa maneira, inspirados pelo Espírito Santo. É somente assim mesmo. Sabe, nós temos disciplina espiritual, temos. Nós fazemos jejum, nós fazemos oração, e nós trabalhamos para Deus. Fazemos isso de verdade? Nós temos isso de verdade. Meus amados, 1 Coríntios 9, 27. Leia lá, pratique essas coisas. Isso faz parte da vida cristã. Você tem um problema de enfermidade, de saúde, não pode jejuar? Veja com o seu médico aonde você pode ir, até onde você pode chegar. E é dessa maneira. Se não puder, você não vai ser castigado por isso. Mas você vai ter que ter oração, você vai ter que prestar o seu serviço para Deus. O serviço para Deus não é você ficar fazendo faxina, você ficar dando cambalhota, não. Servir a Deus é você servir ao seu próximo e amar o seu próximo como a ti mesmo. É cumprir o ide do Senhor, pregar o Evangelho, viver verdadeiramente esta comunhão com Deus, meus amados. É desta maneira. Por fim, meus amados, nós precisamos, para estar nesta relação com Deus verdadeiramente, sermos testemunhos vivos. Testemunhos vivos. A pessoa tem que olhar para você e falar, é um homem de Deus. Ó, esse homem é bom, ele é um homem de Deus. Nós temos que testemunhar com o nosso corpo, com as nossas práticas. Nós temos que mostrar quem de fato governa a nossa vida. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Ou seja, resumindo isso para os irmãos, o meu estilo de vida, aquele que eu sou, reflete Cristo através de mim. Não sou Cristo, não me comparo, nem chego perto disso. Sou um mísero pecador, mas eu tenho que refletir todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua bondade, atendendo ao próximo, ajudando ao próximo. Irmãos, nós precisamos ter atitudes contínuas, como vigilância espiritual. Isso está lá em Mateus 24, 42. Nós precisamos ter perseverança nesse sentido, perseverar até o fim. Isso está lá em Mateus 14, 13. Nós precisamos ter amor a Deus e ao próximo. Isso é importantíssimo, amor a Deus. Não que o resto não seja, mas isso é o que mexe dentro do nosso coração e o que faz atuante a nossa vida na relação com Deus. É um dos maiores mandamentos, amor a Deus e ao próximo. É o maior dos mandamentos, como ele diz. Eu digo que é um dos maiores mandamentos para nós, porque nós muitas vezes não nos entregamos verdadeiramente ao nosso próximo, ao nosso colega, ao nosso companheiro. Mateus 22, 37, 39 fala sobre isso. Né? E nós precisamos manter dentro do nosso coração, meus irmãos, aquela esperança viva na volta de Cristo. Tito 2,13 fala isso, a volta de Cristo ela é real, ela é verdadeira, ela é iminente. Ah, mas faz 2 anos que está para vir e não vem. Não se preocupe, Deus ele é atemporal, 1 minuto para ele é 1000 anos. Nós é que dependemos desse tempo que nós contamos dias aqui. Deus não. No momento dele, ele virá, não tenha dúvida. É desta forma, meus amados irmãos, que nós estaremos no caminho da eternidade, como nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, sabe? Onde fala ali assim que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, é desta maneira. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo, como nós temos ensinado aqui aos irmãos, sejam preservados, irrepreensíveis. Irrepreensíveis, meus irmãos, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo dele, não no nosso. Nós somos muito restritos, não é verdade? Portanto, as coisas, meus irmãos, elas ocorrem de uma maneira natural. De uma maneira natural. Você tem que viver tudo isso naturalmente. E é assim que o espírito é salvo.
o espírito ele é salvo desta maneira. A alma, ela desta forma, como nós estamos conversando, ela vai seguir sempre em transformação. Né? E com isso tudo em nós, na parte espiritual, o nosso corpo ele vai ser também consagrado ao Senhor. Que isso fique muito claro aos irmãos. Queridos, entrar na eternidade não é apenas um evento futuro que vai acontecer lá bem depois. Não, deixa para depois, já já a gente começa a viver essas coisas. Não. Entrar para a eternidade é uma vida presente, vivida para Deus. É hoje, é agora, é nesse minuto. Nós temos que estar vivendo para Deus de fato. Sabe? O Espírito, ele nasce de novo no nosso ser, aí a alma, ela trabalha e passa a trabalhar todos os dias, continuamente nesse sentido que nós estamos explicando. E assim, o corpo ele vai se tornar instrumento de toda a justiça divina. Esta, meus amados, é a batalha entre o espírito e a carne, que Paulo fala para nós lá. Esta é a batalha entre o espírito e a carne que nós travamos. E muito poucas pessoas entendem o que seria isso. Ok? É desta forma. O texto sugerido para nós estudarmos hoje está em Tito 2, de 11 a 14, e está também em 1 Pedro 1, de 13 a 16. Ok? É aqui mesmo. Dá para vocês verem aí. Dá uma lidinha, leiam lá e depois vocês vejam se eu estou falando alguma coisa aqui que confronte isso. Não confronta, muito pelo contrário, coaduna com tudo isso. E aqui nós fazemos a análise da perícope, não é somente desse contexto aqui não. A gente faz a perícope toda nesses estudos que nós fazemos aqui. Nós vemos que a graça de Deus, meus amados, através da perícope dessa leitura, ela está à disposição de todas as pessoas, sem faltar uma. O que acontece, infelizmente, é que nem todas as pessoas, mesmo tomando conhecimento disso tudo, a desejam, querem isso, querem essa graça. Né? Isso nós vemos lá em João 1,12, quando diz assim: mas muitos daqueles que o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Há muitos, não a todos, há muitos, ela está à disposição de todos, mas muitos o receberam, não foram todos, muitos rejeitam, meus amados. Paulo, meus irmãos, ele resume o efeito desta graça como algo que levaria o homem a rejeitar, o efeito da graça de Deus na nossa vida leva o homem a rejeitar a impiedade, ser ímpio. Né? Levaria o homem a viver uma vida santa. Portanto, quem professa a fé deve ter um viver diário, contínuo, piedoso, meus amados. Piedoso. Como é que eu vou dizer para os irmãos? É seguir no sentido da plenitude espiritual, ou seja, deve ter condutas corretas, postas dentro dele através de uma teologia correta. E nós temos muitos enganadores por aí. Teologia correta, postura correta. Romanos 5, de 6 a 10 fala sobre isso. Efésios 2, de 8 a 10 também fala sobre essas coisas. E quando nós vemos, meus irmãos, nesse contexto a palavra remir ou lutros, né, nesse texto que nos foi sugerido aqui, nós entendemos que é um resgate feito através de um pagamento de uma alta fiança. Cristo é o pagamento feito através de uma alta fiança, meus amados. Paulo ele junta estas expressões aqui ao fato de que Cristo pessoalmente veio e pagou esse preço, pagou essa fiança com a sua morte na cruz. Ou seja, nós vivemos ali, ele viveu ali a expiação substitutiva, e nós vivemos também porque nós usufruímos dela. Né? O que é que isso significa, meus irmãos? O que é que isso significa? Significa que Jesus morreu voluntariamente na cruz como um substituto pelos pecados da humanidade. Foi por mim e foi
por você. Ele tomou o castigo que nós merecíamos sobre ele próprio. Ele satisfez assim o quê? A justiça divina. E assim ele permitiu o perdão e a reconciliação com Deus para aqueles que creem, que não são todos. Foram muitos, mas não são todos. Não se esqueçam disso. Portanto, muita gente aí, entendam que muita gente fala por aí que Jesus pagou o preço para o maligno. Não, não. Ele não pagou nada para o inimigo, não. Ele não devia nada para o inimigo. Tá? E nem nos comprou também da mão dele, como muitas pessoas falam por aí. Ele satisfez ali, naquele momento, com tudo o que aconteceu, ele satisfez a justiça divina, porque quem erra deve, quem deve paga, e quem paga, paga na hora. Então Jesus, ele é justo. Então, pelos nossos erros, ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício por mim e por você. Glória a Deus. É desta maneira. Nós acabamos de ver isso. 1 Timóteo 2,6, Marcos 10,45 fala sobre isso também. Em Pedro, meus amados, em Pedro, vejam bem, em Pedro nós vemos que os cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial. Eles foram adotados na família de Deus e eles se tornaram assim herdeiros. E nós estamos aqui devido a isso. Nós somos herdeiros através de Cristo, de toda a glória, de todas as bênçãos celestiais que Ele possa derramar sobre nós, trazer sobre nós, apresentar sobre nós. 1 Pedro 1, de 17 a 23, fala sobre isso, meus irmãos. Como todos nós sabemos, nós não podemos esquecer disso, Deus, Ele é santo. Portanto, nós devemos também nos inspirar nele para seguirmos neste processo que é necessário para a eternidade. Ele é santo e nós devemos seguir, nós devemos nos inspirar em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Sabe? Só assim, seguindo nesse processo de santificação, que é um processo que nos afasta do pecado, nós estaremos com Ele. Abacuque 1,3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos vendo toda essa contenda, nós estamos vendo todo esse litígio, meus amados, e ainda continuamos vivendo isso tudo, participando disso tudo. Não é possível nós conseguirmos conviver, cristãos conviver com essas coisas. Nós não podemos estar no meio disso. Salmo 1, dá uma lidinha no Salmo 1. É difícil, meus amados, é difícil. Mas não é difícil para o verdadeiro cristão, é difícil para pessoas que estão ainda com muitas dúvidas na cabeça, vivendo aí de um processo de eu acho, eu penso. Meus amados, nós precisamos verdadeiramente nos entregar a Deus de todo o nosso coração e buscá-lo em espírito e em verdade, e passarmos a viver isso que nós estamos apresentando para os irmãos hoje. Sabe, nós precisamos entender que tudo isso, meus amados irmãos, que nós estamos vendo, que nós estamos estudando, nos traz a certeza das promessas futuras em Jesus. Isso é motivo mais do que suficiente para uma contínua santificação do ser humano. Quem lê, meus irmãos, a Escritura Sagrada encontra em diversos textos o direcionamento para a santidade, que nos levará a uma restauração em Cristo. Isso não falta na Escritura Sagrada, não. Agora entenda também que Satanás, ele busca, através de várias artimanhas, confundir a sua mente, para te desviar desta comunhão com Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, meus amados. Mas, afinal de contas, nós precisamos preparar a nossa matéria, o nosso corpo, para viver a eternidade? Sim ou não? O nosso corpo físico, como é que seria isso? E também como seria, vamos imaginar assim, preparar o meu espírito, preparar a minha alma, você preparar o seu espírito, a sua alma, para poder entrar na eternidade. São dúvidas que o ser humano carrega. Afinal, a eternidade é real, ela existe. Nós estamos e precisamos entender que hoje nós estamos muito focados no aqui, no agora.
Parece que a eternidade é alguma coisa esquecida, pois quase não se fala mais ela nas igrejas. Este é um tema que está divorciado, vamos dizer assim, dos nossos púlpitos. Não se fala da eternidade, não se fala de santificação. Irmãos, não tenham dúvida de que a eternidade ela é bíblica, a eternidade é verdade, Jesus é verdade, Deus é Pai. Nós precisamos olhar isto, meus irmãos, com muito carinho, nos aprofundar nesses conhecimentos, nos aprofundar nessa intimidade com Deus, porque nós estamos perdendo esse alvo. Esse alvo tem que estar intrínseco dentro de nós, que é a eternidade. O céu hoje em dia, meus amados, está sendo menosprezado, porque você está prestando mais atenção naquilo que você está vendo com os seus olhos, cheirando com os seus narizes, ouvindo com os seus ouvidos palavras que te confortam, que te alegram, que apacentam o seu coração. A palavra de Deus ela não veio para apacentar, ela veio para te trazer a verdade. Ela apacenta, mas ela te traz a verdade. Você conhecendo a verdade, você será liberto verdadeiramente, passando pelo que você passar. É dessa maneira, meus amados. Então, essas palavras elas hoje estão sendo menosprezadas, estamos sendo endurecidos nas igrejas que nós estamos indo, na nossa sensibilidade. A gente se emociona e quando vai embora acabou aquela emoção e o sentimento verdadeiro dentro de nós não ficou. Sabe? Mesmo diante, meus irmãos, do fato de que a vida física é apenas uma gota em um oceano, nós precisamos estar alertas para que essas coisas aconteçam dentro de nós. Veja o que diz Filipenses 3:20, meus amados. Ele faz assim que a nossa ele fala que a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também em Colossenses 3, versículo 1 e 2, ele fala assim: então se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, afeiçoando-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são desta terra, meus irmãos. Podemos viajar muito ainda dessa maneira. 2 Coríntios 4,18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, acabam, meus irmãos. Incutam isso na cabeça de vocês, acabam, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Você tem que ter medo daquele que pode matar o corpo e a alma, mas não aquele que não pode matar a alma, apenas o corpo. É isso, a palavra de Deus é muito clara. Portanto, irmãos, a vida presente ela é temporária, mas a glória futura ela é eterna. A esperança cristã, ela está ali, ela está nessa eternidade. E não neste mundo controlado por Baal, onde o mundo, não neste mundo que jaz no maligno. Amados, negligenciar o céu é negligenciar a nossa salvação. E é através desta negligência, que nós seremos tentados. Vejam o que o diabo tentou fazer com Cristo, lá em Mateus 4, de 8 a 10. Ele disse assim: tudo te darei se prostrares e me adorares. Meus irmãos, e não era para ficar prostrado, não. Era se Jesus se ajoelhasse um pouquinho ali, pronto. Já estaria consumado esse erro. Imagine o que ele é capaz de fazer conosco, fracos como nós somos. A nossa fortaleza está em Jesus Cristo. Nós, por nós mesmos, somos fracos. E ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe aonde vai te atingir. Ele sabe se o que te chama mais atenção é o sexo, é lá que ele te atinge. Se é o dinheiro, é lá que ele te atinge. É dessa maneira. Ele conhece as nossas fraquezas. Portanto, fortaleça-se. Efésios 6, a partir do versículo 10. Resista. Né? Ele oferece as benevolências do mundo em troca de uma perdição eterna. O que é isso, afinal? Quando você não conhece a eternidade, quando você não conhece a palavra de Deus, você vai desqualificando essas coisas. Mas quem conhece de fato a palavra de Deus não troca isso por nada, nem por ninguém. Eu não estou falando aqui da eternidade, não. Eu estou falando aqui
de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, meus amados, que o inimigo ele não precisa afastar a nossa visão de Deus, basta ele desviar o nosso foco. Não precisa tirar a nossa visão de Deus. Eu amo a Deus, mas o nosso foco é outro. Quando ele faz isso, desculpem, ele nos mantém em uma relação muito frágil com Deus, numa relação superficial, né? Ele coloca Deus ali apenas como mais uma opção de relacionamento, fica fragilizado o nosso contato com Deus. Isso é um engano destruidor, sabe? Isso é alimentado pela falsa sensação oferecida de felicidade que nos é apresentada nesta vida atual. Não, vejam bem, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É desta forma que fala 1 João 2, de 15 a 17, meus irmãos. Lembre-se também que onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Não se esqueça disso. Não se satisfaça, vamos usar esta palavra, não se satisfaça com o que você está vivendo aqui neste mundo. Lute, persevere e busque a eternidade com Cristo. É desta maneira que nós chegaremos no céu. É lutando, é nessa labuta, é perseverando. Entenda também, meus irmãos, que a inimizade com Cristo não vem apenas diante daquilo que é visível, mas também no apego às coisas e a esta terra. Eu gosto do ouro, eu gosto de um iate, então, mas o apego à vida, você se apegar demais à vida e às coisas que você tem aqui, isso também traz uma inimizade com Cristo. Você vai prestar mais atenção nessas coisas do que em Cristo. Paulo foi muito claro quando ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, meus amados, ele confronta com o seu amor o mundo, porque ele aponta para a morte do nosso eu. Sabe, ele aponta para a morte do nosso ego. Não é que você vai deixar de ter suas coisas, de lutar pelas suas coisas, não vai desistir da casa. Não, ninguém aqui está querendo fazer isso com você. Nós estamos explicando para você, querendo que você entenda que o seu amor tem que ser de Deus. Ele confronta com o seu amor o mundo. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as outras coisas. Ele confronta o nosso ego. Eu sou, eu posso, eu quero. É desse jeito? Não. Não é desse jeito. Deus, nós conhecendo a palavra, nós vamos viver esta relação com Ele. Isso, meus amados, é o que nos leva para essa esperança eterna que nós estamos estudando hoje. Paulo deixa isso muito claro lá em Filipenses 3, 18 e 19, quando ele diz que muitos são os inimigos da cruz de Cristo e que o fim deles é a destruição. Muitos são os inimigos da cruz de Cristo, mas o fim deles é a destruição, porque lá eles não estarão no paraíso com o Senhor. Eles só pensam nas coisas terrenas. Afinal, eu pergunto para vocês agora, como é que nós estamos alimentando a nossa alma? Com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Nós estamos fazendo isso com a verdade divina, com as coisas eternas, ou apenas com coisas passageiras e que perecerão aqui nesta terra? Não se esqueça nunca que o sacrifício de Jesus na cruz te capacitou e abriu as portas, escancarou as portas para a eternidade. A porta é estreita, mas para quem verdadeiramente vive esta comunhão, elas estão escancaradas. É estreita, mas estão escancaradas, porque é o único caminho que nós conseguimos ver. Nós não conseguimos enxergar aquela porta larga, nós só conseguimos enxergar ela, então ela está escancarada para nós, desde que nós tenhamos dentro de nós todo o caráter de Cristo, tudo aquilo que nos é apresentado pela sua palavra. Não se esqueça nunca, meus amados, que o sacrifício de Jesus na cruz, ele te capacita para a eternidade. Eu falo mais uma vez.
Mas, repito, como tenho repetido em várias aulas que nós temos dado, você é quem decide. Você é quem escolhe. Gálatas 6,14. Ele fala claramente, Paulo fala claramente, né, que o mundo ele está crucificado para ele e ele para o mundo. E assim ele não vive mais para ele, como eu acabei de dizer, mas Cristo vive nele. Simples assim, meus irmãos. Simples assim. É desta forma. Amados, não tirem o Espírito Santo de você e não permita, alimentando a sua alma com coisas desse mundo, que o Espírito, o seu Espírito, não o Espírito Santo, que o seu Espírito fique entorpecido dentro de você. Permita essa comunhão do Espírito Santo com o seu Espírito. Não permita que o mundanismo assuma o controle da sua vida em hipótese alguma. Hoje se convive e se aceita teologias degradantes, teologias destrutivas, né? Teologias enganadoras, aquele falso evangelho ideológico, como nós vemos por aí, que com falsas boas novas, com falsas boas notícias focadas em condutas sociais, vamos dizer assim, identitárias, né? Menosprezam a escatologia verdadeiramente bíblica. Né? Dizendo que a segunda vinda de Cristo é apenas um horizonte utópico. É isso que trazem muitos deles. Né? Os adeptos disso, meus amados, eles vão contra as igrejas conservadoras, entendam isso. Eles consideram as escrituras ultrapassadas, tanto que estão aí tentando corrigi-las continuamente. E eles vão mesmo alterando ela conforme querem por si mesmo. Né? Por quê? Porque eles podem, vão numa gráfica, eu quero que seja escrito dessa maneira. Ele paga, é escrito. Isso além daquele envolvimento incoerente com a política. Incoerente. Se envolver coerentemente com a política, tudo bem. Agora eu estou falando de um envolvimento incoerente com a política. Uma relação social deturpada. A relação social tem que ter, é boa, mas uma relação social deturpada, sabe, totalmente afastada daquilo que seria verdadeiramente, ou seja, de fato, moral. Hoje em dia estão querendo tornar a Escritura algo apenas social, meus amados. Você fez o bem, a Escritura Sagrada está ali. Não está não se enganem. Sabe, é apenas um jeito humano de destituir das ações feitas a glória de Deus. Muitos cristãos, meus amados, pasmem com essa informação, mas é fato. Muitos cristãos estão aí hoje vivendo e convivendo com o que nós chamamos aqui nesta aula, eu nomino isso mesmo, de cristianismo secularizado. É o que está acontecendo no mundo entrando na igreja, e deveria ser o oposto. A igreja tinha que estar influenciando esse mundo secular. E está acontecendo o oposto. Por quê? Porque nós estamos permitindo em nossos púlpitos, permitindo em nossas igrejas, pessoas que vêm influenciar de maneira errada a nossa igreja. Porque ele fala bonito, porque ele está bem vestido, porque ele tem dinheiro, porque tem fama, vai trazer gente. Só que ele vai trazer gente, não vai trazer o espiritual, não vai trazer Deus. Ele vai trazer gente, vai encher de gente. Vai abastecer o bolso de muita gente de dinheiro, porque ele sabe falar, ele tem PNL, ele é coaching, ele é isso, ele se veste bem, bonitão, todo ajeitadão. Mas e Deus, meus amados? Cadê a essência? Cadê a essência? Tem que ter essência. E essência não é você convencer, não é você falar bonito, não, porque quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence. É Ele, meus amados irmãos. Quando você vê um homem te convencendo, corre dele, foge dele, ele vai te despertar, porque ele sabe que o Espírito Santo é que te convence. O homem não vai fazer isso, não. Sabe? O evangelho está sendo feito dessa maneira, superficial, deturpado. Hoje em dia, meus irmãos, não se pode dizer cristão uma pessoa que não viveu uma verdadeira mudança de vida. Você tem que ter essa mudança de vida. Senão você não pode se dizer cristão, você tem que mudar. Eu sou cristão, mas vive do mesmo jeito que vivia, se envolvendo com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, mantendo-se falando palavrões, entre outras coisas. Eu não bebo, mas eu não bebo por opção minha. E eu acredito que você não deve beber também. Pronto, é isso, é a minha opinião. Mas é a minha opinião.
Você faça da maneira como você quiser. Eu não fumo, tá ok? Não vou criticar você. Mas, na minha opinião, também você não deve fumar. Por quê? Por quê? Porque são coisas que te viciam. São coisas que te viciam. Ah, mas eu sou crente, mas eu fumo. Ótimo. Ore a Deus, busque no Espírito Santo que você vai ser liberto dessa bebida, vai ser liberto desse cigarro, vai ser liberto de qualquer outra coisa. Vai ser liberto. Não tem o que o Espírito Santo de Deus não faça por você. Só que você precisa se dedicar. Você precisa realmente se empenhar nisso. É dessa maneira, meus amados. Não se pode dizer cristão, uma pessoa que não viveu uma verdadeira mudança de vida. Como eu acabei de falar com vocês, uma renovação na mente. Sabe? Uma pessoa que não se posicionou em santificação na relação com Cristo. Amados, não há como se dizer cristão de fato sem certeza da continuidade de relação com o Espírito Santo. Você é um homem de Deus se você tem essa relação com o Espírito Santo. E também, se não tiver dentro de você, dentro do seu coração, o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando. O Espírito Santo ele vai te apresentar os frutos. Então nós precisamos da transformação. Romanos 12:2, né? Lá diz claramente que a fé não deve ser moldada pela cultura. Olha, é muito claro, a gente pode conjecturar à vontade a respeito disso. A fé não deve ser moldada pela cultura, mas sim confrontar essa cultura que nós estamos vivendo hoje. Dessa maneira, Filipenses 2:8 diz o quê? Que nós temos que ter cuidado para que ninguém nos faça presa por meio do quê? Por meio das suas filosofias e vãs sutilezas. É dessa maneira. O Evangelho, meus amados, não é apenas um discurso humano, não. Ele não está sustentado em retóricas ou fábulas. Muito cuidado, meus irmãos. Nós estamos hoje vivendo uma fé que fala muito e faz muito pouco. São falsos discursos. É bate-pé, é rodadinha, é não sei o que, é grito. Meus irmãos, não se enganem. Nós somos hoje muito enganados por falsos discursos que te enganam, te levam do nada até a lugar algum. É dessa maneira. São apenas palavras sem ação nenhuma. Não digo emoção, porque palavra emociona, mas é uma emoção inútil, acaba daqui a pouquinho. Eu quero ver você se permitir ser transformado pelo Espírito Santo através de uma boa leitura. Aquilo que está lido, se você prestar atenção, se você pensar sobre aquilo, aquilo vai trazer uma transformação. É dessa maneira. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas para ser discursado e mostrado para alguém. O Evangelho ele tem que ser e necessita ser vivido, meus amados. É dessa maneira. Hoje nós temos discursos e palavras de efeito, jargões que decorados mexem de fato com a emoção, mas não tem forma, meus irmãos, não tem forma. Eu vou preparar alguma coisa sobre a transformação do ser humano, sobre a forma que nós temos que tomar através de Romanos 12:2, sabe, a transformação pela qual nós temos que passar. Qualquer hora eu vou preparar uma dessa para os irmãos, vocês vão se assustar com o que a gente pode falar a respeito disso, sabe, a renovação, meus amados, é o ouvir. Renovação é pensar a respeito e se permitir moldar pela verdade que te é apresentada, mas pela verdade e não por ilusões, como nós vemos aí, como nós já falamos, meus amados. O Espírito Santo ele te consola, ele te direciona, ele te lembra, ele te ensina. Só que para isso nós precisamos alimentar a nossa alma, precisamos alimentar o nosso intelecto com a palavra de Deus, a palavra da única verdade, que é Cristo, meus irmãos. Tiago 1:22.
Diz o quê? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Você ouve e fala, que maravilha. Quando você sai, pense nela. Cumpra ela. É dessa maneira. Eu gostaria até de acrescentar aqui para os irmãos agora algo que muitos interpretam errado. Quando Tiago 3,1 diz, meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Aqui ele não está falando que você não precisa estudar. Aqui ele não está falando que você não precisa se aprimorar. Não está falando que você não precisa se aperfeiçoar. Sabe? Ele não está aqui desestimulando o estudo, nem a academicidade. Ou o ser mestre, o se tornar mestre, o estudar muito. Ele está apenas dizendo que se há muito conhecimento em você, você precisa dobrar a sua prática. Você precisa estar verdadeiramente entregue a tudo isso. Sabe? Por quê? Porque quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais vai ser cobrado de você. Hoje, meus irmãos, nós vemos muita sensação muita sensação de santidade com pouca ação do ser imitador de Cristo. Então, você fala que é santo, você faz, você ali no culto demonstra, mas ali o ser imitador verdadeiramente de Cristo, dali para fora, nos momentos que você está só, que você está na sua casa com a sua família, no momento que você está no seu trabalho, na sua escola com outra pessoa, você se tornou apenas um a mais entre esses que estão vivendo esse mundanismo. Transforme de fato o seu coração. Hoje nós olhamos e vemos até quem é próspero como um abençoado por Deus. A pessoa está tendo prosperidade, ele é abençoada por Deus. É isso aí, meus amados. Hoje é o que está inundando as igrejas. É a prosperidade. Me dá 10 que eu vou te devolver 20. Eu vou até parar de falar, porque senão a nossa aula fica longa. Mas é isso. Você vê na igreja, me dá 10 que eu vou te devolver 20. Não, meus irmãos. Não é assim, não. Ouvimos e vemos ações e relações até desequilibradas, totalmente desequilibradas nessa relação. Mas parece que o povo não abre a mente para enxergar isso. Eles se entregam a essas coisas. Trocou-se a casa de Deus. Trocou-se a casa de Deus por um lugar de barganha hoje em dia. Aí você ganhou uma casa, foi Deus que te deu. Você trocou de carro, foi Deus que te deu. Você conseguiu um trabalho melhor, foi Deus que te deu. E se você não consegue nada disso, é porque não tem Deus. É porque Deus não está na sua vida, porque você está pecando, porque você está errado. Engano puro, meus amados irmãos. Engano puro. Hoje atrelam conquistas e bens materiais a bênçãos divinas. Isto não é evangelho, meus amados. É falsa teologia da prosperidade. Amados, Deus prospera sim. Nós sabemos disso. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Ele não quer nenhum dos seus passando por necessidade alguma. Isto é a palavra de Deus. Mas quando se interpreta isso, centralizando tudo em você, focando simplesmente no valor, no dinheiro, sabe? Nós precisamos entender que não é a minha experiência, não é a tua experiência que valida a Escritura Sagrada, meus amados. Mas sim são as Escrituras sagradas que validam a minha vida e validam a sua vida. Entenda isso. Tudo deve estar pautado nela. E ela não é individual. Ela é para todos os que creem, que têm fé e vivem na prática a relação com o sagrado. É desta forma. A Escritura Sagrada, meus amados, ela é a única regra de fé e prática. E negligenciá-la é assinar um atestado de óbito. Entendam isso. Entendam isso. Se o que nós ouvimos tem amparo nas Escrituras Sagradas, siga em frente, vá em frente. Por quê? Porque nós temos um Deus que de fato fala. Ele fala verdadeiramente. Ele não está calado. Sabe? Não é para te atender, não é para suprir os teus caprichos, mas sim para atender à vontade dele mesmo. Ele fez essa promessa e ele mesmo se regozija através dela.
E essa promessa, a vontade de Deus, meus amados, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, como nós já sabemos. Amados, abram os olhos, porque se nós precisarmos mudar as nossas estruturas de palavras para convencer, vejam bem o que eu estou falando. Se eu precisar adaptar, ou então falando assim desse jeito, para poder convencer alguém de que eu tenho Deus, que eu tenho isso, aquilo outro, nós não estamos pregando o Evangelho. Isto é o quê? Isto é PNL, isto é artimanha, isto é manipulação de massa. Veja a mensagem lá de João Batista, né? Lá de João Batista, lá em Mateus 3,7, ele fala o quê? Geração de víboras, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Olha, geração de víboras, não foi palavrinhas de carinho, não foi com cuidadinho, não. E aí nós chegamos até em Jesus, Mateus 12,34, que ele fala a mesma coisa. Geração de víboras, como podes vós dizer coisas boas sendo maus? Né? Como pode, meus irmãos? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então você fala aquilo que está no seu coração. É claro, meus irmãos, que nós devemos ter zelo ao lidar com as pessoas. Não estou dizendo nada em contrário disso, sabe? Nós precisamos ter em nosso coração, de fato, essa transformação, este cuidado. Mas isso não significa que nós devemos ter o errado como certo, ou minimizar e aceitar esses erros para ter ganhos financeiros ou ganhos materiais. E isso, meus irmãos, isso veio para macular o Evangelho e enganar o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo enganado, meus irmãos. O povo de Deus está sendo enganado. Hoje já não se fala mais em arrependimento. Fala-se apenas em metanoia, que é a mudança de mente. Mas para que ela ocorra, é necessário aceitar o erro. Você só muda a sua mente se você entender que você fez errado. É necessário se arrepender, sim. É só através do arrependimento que você consegue mudar, vendo que aquilo estava errado. Mas para que isso ocorra, é necessário aceitar o erro. É necessário você se arrepender dele. E assim você mudará, com certeza mudará. Mas só se fala em mudar. Se arrepender, só se fala em perdoar e santificação através de algumas pessoas. Para a maioria delas, isto está fora de moda, meus irmãos. Nós precisamos aprender e entender o erro, nos arrependendo pelo conhecer da verdade que é Cristo. Para assim nós podemos mudar de fato. É simples. A situação aqui ela é espiritual. Vocês entenderam? Não é modelar a parte cognitiva da nossa mente, mas sim a espiritual. É focar na comunhão com o Espírito Santo. Pois o nosso ser, em sua totalidade, corpo, alma e espírito, deve estar preparado para a vinda de Jesus. Nós precisamos estar preparados para isso. Não pense, meus irmãos, que a sua volta está demorando, como eu já falei, ou não ocorrerá porque o tempo já passou. Amados, não somos nós a decidir sobre o tempo de Deus. Lembre-se que ele é atemporal, como eu já falei para os irmãos. Mas certo é que a sua promessa está aí, pronta e prestes a se cumprir. E é por isso que nós precisamos manter a pureza da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. 1 João 3,3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós temos essa esperança, precisamos nos purificar. O que nos importa de fato é que ele vai vir, meus amados. Nós não temos dúvidas quanto a isso. E quando ele vier, que ele nos ache em comunhão com ele, em comunhão nesta relação com ele, restaurados e purificados. A questão aqui, meus irmãos, não é a perfeição, como muitos acham. Eu não vou ser perfeito nunca. Não, não vai, é claro que não. Só Jesus o foi. E não é também a santidade absoluta, ninguém aqui está pedindo santidade absoluta, mas é a contínua perseverança
nesta busca, é você estar ali lutando, perseverando até o último momento. É viver, é respirar esse dia continuamente, ansiando por ele, apresentando-nos a ele de uma forma viva, conforme pede Romanos 12:1, né, que diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Entenda, meus irmãos, que a nossa vida em todos os aspectos devem ser um culto a Deus, porque nós não somos de nós mesmos, como afirma 1 Coríntios 6, 19 e 20. Enfim, amados, 1 Tessalonicenses 5, 23 deixa claro que todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já temos falado para os irmãos. Isto é, nós devemos nos consagrar por inteiro para este encontro que está eminente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos agora no começo de janeiro com novas aulas, meus amados. Novas aulas, nós estaremos estudando sobre a Santíssima Trindade. Estaremos aprendendo muito sobre isso. Espero que vocês se sintam estimulados e prossigam nessas aulas, que é muito bom para o nosso corpo, alma e espírito. Que Deus abençoe a todos. Um Natal maravilhoso para todos vocês. A paz do Senhor.